Muito bem, meus caros. Espero que vocês estejam ótimos. Olha, eu quero, antes de tudo, dar as boas-vindas aí para quem está chegando agora aqui no canal, né? E dizer que, assim, é importante que vocês ouçam o primeiro áudio, que está fixado aqui, né? Lá em cima na tela, porque esse primeiro áudio tem uma série de dicas de como vocês podem aproveitar melhor todo o material que eu ofereço aqui. Tá certo? Bom, mas assim, hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma das ferramentas indispensáveis no trabalho de escrever, tá? Eu diria até que essa ferramenta é mais importante do que o lápis, a caneta, o computador, o papel, tá? É uma ferramenta, inclusive, que não é só indispensável para a escrita, tá? Mas é indispensável para a vida, para a vida. A gente não tem aí o hábito de pensar muito nessa ferramenta, pelo mesmo motivo que faz a gente não ficar pensando o tempo todo que nós estamos respirando ou que o nosso coração está batendo, né? Quer dizer, na verdade, a gente só lembra dessas coisas quando elas, por algum motivo aí, quando elas falham, né? Ou quando a gente exige demais delas, né? Por exemplo, quando você faz algum tipo de exercício, né? E se sente com o coração acelerado, né? Mas nós podemos lembrar delas também quando a gente se submete a algum tipo de exame mais profundo, né? Então, por exemplo, no início desse ano aqui, eu fiz um cateterismo, né? Por recomendação do meu cardiologista. E assim, é fascinante, né? Você vê o seu coração ali na tela, pulsando diante de você, né? E pulsando com vontade própria, como se ele fosse um órgão que existisse fora do seu corpo, né? Bom, mas assim, do que eu estou falando, né? Quer dizer, que ferramenta incrível é essa? Bom, essa ferramenta é a memória, né? A memória. Então, pensem um pouco, né? Pensem no que aconteceria se a cada dia nós tivéssemos de reaprender tudo o que nós aprendemos no dia anterior. Né? Quer dizer, pensem no que seria de nós se a cada manhã, quando a gente abrisse os olhos, tudo fosse absolutamente novo, estranho e irreconhecível. Né? Bom, seria impossível viver, não é? A nossa espécie já teria desaparecido da face da Terra há muito tempo. Né? E vejam que eu não me refiro só às nossas lembranças, né? Mas eu me refiro também, por exemplo, ao nosso próprio sistema imunológico, né? Quer dizer, muita gente não sabe, mas nós temos uma memória imunológica, né? Então, se você tem contato com um agente infeccioso que já esteve no seu organismo no passado, o seu sistema imunológico imediatamente produz certos linfócitos que são como células de memória. Quer dizer, elas reconhecem o agente infeccioso, lembram dele, atacam e impedem que ele se desenvolva, né? Bom, mas é claro que o nosso tema aqui não é biologia, não é? Claro que não. Quer dizer, ainda que a nossa vida biológica dependa dessa e de outras formas de memória. Quer dizer, no nosso trabalho de escrita, né, o nosso trabalho com as palavras, nós usamos o que muitos consideram como a memória pura, né? A memória que é a própria essência da consciência, tá? Claro, claro que ela é resultado do nosso sistema neurológico, né? Mas essa memória de que eu estou falando, quer dizer, ela representa mesmo a continuidade do nosso ser, né? Quer dizer, representa a duração da nossa pessoa no tempo e no espaço. Ou seja, quando a gente diz que o homem é
o ser que tem memória, quer dizer, nós estamos dizendo que nós podemos conservar o nosso passado e atualizar esse passado no nosso presente. Tá? Quer dizer, o que faz então com que o nosso presente esteja sempre impregnado de história, e de algum tipo de tradição. Mas vejam que essa memória, ela não representa só o reconhecimento dos fatos passados, mas ela é, muitas vezes, um reviver efetivo, de tal maneira efetivo que toda a experiência atual carrega no seu núcleo, no seu centro, o todo ou alguma parte do passado. E claro que esse processo, por meio do qual nós recordamos, ele também pode transformar a memória. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o objeto, o fato rememorado, ele é só imaginado. E quando nós o imaginamos, nós aderimos a ele. Nós impregnamos esse fato com a nossa emoção. E nós realizamos também uma associação de ideias. Quer dizer, ideias que estão ligadas ao ser que nós somos hoje. E ideias que representam também o que nós fomos, o que nós vivemos e a forma como nós olhamos, como nós entendemos hoje o fato passado. Então, assim, que conclusão a gente pode tirar disso? A conclusão de que muitas vezes o que nos parece memória real, aquilo que nos parece memória plenamente fidedigna, na verdade é só o nosso ponto de vista a respeito do passado. Ou, dizendo de outra maneira, nós criamos aí uma crença sincera a respeito do que nós lembramos. Nós admitimos como verdadeira essa lembrança. Nós temos uma convicção profunda de que a memória nos oferece o fato como ele realmente ocorreu. Mas a gente pode estar, em alguma medida, enganados. Isso de um lado. Então, assim, quer dizer, esse processo por meio do qual nós recordamos, ele também pode, então, transformar a memória. Agora, por outro lado, a memória, muitas vezes, nos oferece sensações que estão aí carregadas de concretude, de realidade. Então, muitas vezes, por exemplo, quando eu tenho aí uma lembrança mais presente do meu pai, por algum motivo, sempre surge associada a essa lembrança, na minha mente, o cheiro, o odor que eu sentia quando, nos seus últimos dias de vida, eu ia visitar o meu pai na UTI. Então vejam, a memória não é só ideia, mas ela também pode vir carregada aí de experiências sensoriais. Bom, então percebam que nós estamos diante de uma faculdade complexa. Quer dizer, e é exatamente essa complexidade que faz da memória uma ferramenta essencial para o escritor. Agora, vejam que o escritor ele está obrigado a discriminar e a selecionar o que ele considera fundamental para o seu texto. Seja um ensaio, seja uma peça de ficção, enfim, qualquer tipo de texto. Quer dizer, de tudo que ele absorve ou de tudo que ele observa na realidade e de tudo que ele carrega dentro de si mesmo, graças às suas memórias, bom, todo esse material precisa passar por uma seleção. E o escritor faz essas escolhas. Ele faz essa seleção movido pela intuição. Quer dizer, não intuição no sentido de pressentimento ou de presságio, não, mas no sentido de uma forma de conhecimento direta,
né? Uma percepção direta, uma percepção clara, imediata, né? Às vezes não tão clara e imediata, né? Mas, enfim, uma forma de conhecimento e uma percepção daquilo que o texto dele pede, né? E daquilo que as ideias dele necessitam para formarem no texto, por meio das palavras, um todo coerente, coeso, né? Um todo que convença, né? Ele mesmo, escritor, e também convença o leitor. Ou seja, essa intuição leva o escritor a construir, né, no texto, um mundo orgânico, né? Quer dizer, em que as partes se desenvolvem de maneira organizada, né? Mas vejam, é uma organização que obedece só à lógica interna do próprio texto, à lógica que o autor quer criar. Tá? Bom, agora vamos pensar um pouquinho nessas escolhas que o escritor faz, nessa seleção que ele faz, tá? Então vamos pensar que ele é um escritor de ficção, tá? Vamos imaginar isso. Então o cara é um escritor de ficção, ele produz lá romances, contos, e quando ele vai compor determinadas personagens femininas, tá? Ele se deixa conduzir completamente pela memória. Tá? E por uma incapacidade dele, tá? Uma incapacidade técnica, né? Por uma falta de capacidade imaginativa, ou pela falta de diferentes referências, o que ele faz? Quando ele vai compor uma personagem feminina, ele sempre se inspira num mesmo modelo de mulher. Tá? Pode ser, por exemplo, a irmã dele ou a avó. Tá? Bom, se ele faz isso, o que acontece? Acontece que, nesse caso, a memória se tornou um elemento empobrecedor do texto. Tá? Quer dizer, aliás, quanto mais emocional for a relação desse escritor com esse único modelo que ele tem e que ele segue, bom, quanto mais emocional for, mais pobre o texto vai ser. Né? Ou seja, num caso assim, a memória se torna uma tremenda. Se não é uma tremenda fraqueza, é um tremendo problema para ele. Né? Quer dizer, da mesma forma, pensem aí num ensaísta, né, cuja única referência é sempre o mesmo pensador, tá? Mas um pensador com quem ele não dialoga com liberdade, tá? Mas assim, só segue esse pensador de maneira aí servil, né? Como se ele estivesse usando lá para escrever uma folha de papel carbono, tá? Quer dizer, ele está fazendo uma cópia desse pensador. Né? Então, por exemplo, sei lá, um especialista em Platão e que sempre estuda única e exclusivamente Platão, bom, se ele não for inteligente, se ele não tiver uma inteligência à altura da inteligência de Platão, bom, ele corre o risco de ser só um repetidor de Platão. Né? E pode correr o risco, inclusive, de repetir o estilo do Platão. Né? E também de repetir trechos, né, dos textos platônicos, acreditando, por uma confusão da memória, que os trechos são uma criação sua. Tá? Então vejam que a memória pode representar, sim, um obstáculo para a criação literária. Tá? Quer dizer, é como dizia o André Gide, né? Quer dizer, o difícil é inventar ali onde a memória nos prende, né? Ali onde a memória nos aprisiona. Né? Por quê? Porque é exatamente a capacidade criativa, né? A capacidade de inventar, é ela que torna o nosso texto original, né? O nosso texto singular. Né? E no caso da ficção, é ela que separa, né, como diz muito bem o crítico
Eugênio Gomes, né? É ela que separa, quer dizer, essa capacidade de inventar é ela que separa o ficcionista do memorialista, né? São duas coisas completamente diferentes, né? Tá? Deixa eu fechar o meu e-mail aqui, porque está fazendo barulho. Eu deixei ele aberto aqui e fica fazendo barulho. Bom, então, vamos ver onde é que eu estava. Não, eu estava dizendo, então, do Eugênio Gomes, né? Do Eugênio Gomes, que diz que é isso, quer dizer, é a capacidade de inventar que separa o ficcionista do memorialista, tá? Agora, percebam que a questão não é recusar a memória, né? Ou nunca fazer uso dela, ou repudiar tudo que em nós surge aí a partir das nossas recordações. Não, não é nada disso, não é nada disso. Mas vejam, não se trata, né? Mas se trata de não se basear exclusivamente naquilo que as nossas lembranças nos oferecem, tá? Mas assim, quer dizer, nós precisamos transformar esses impulsos, nós precisamos transfigurar essas lembranças, né? Mesclando essas lembranças com as nossas próprias ideias e adicionando a essas recordações novas camadas de sentido, novas camadas de emoção, né? Quer dizer, ou seja, se trata aí de fazer o que o Proust dizia, né? A realidade se forma na memória, né? Mas a memória deforma a realidade, tá? Certo? Quer dizer, a realidade se forma na memória que, entretanto, a deforma, tá? Agora se trata de fazer uma deformação consciente, né? Uma deformação planejada, né? Quer dizer, então vejam, a voz da memória, ela sempre vai estar presente nos nossos textos. Sempre. Quer dizer, é impossível escapar disso. Tá? Essa voz da memória que o Eugênio Gomes chamava de voz fantasma, né? Mas assim, o nosso dever é escrever de modo consciente. Quer dizer, o nosso dever é não fazer do texto uma simples cópia de tudo o que nós recordamos, né? Ou uma simples cópia da vida, do que nós vivemos, né? Mas realmente transmutar tudo isso, né? De acordo com o nosso estilo e de acordo com o universo que nós queremos criar. Tá certo? É isso, meus caros. Um abração para vocês. Tudo de bom.